Olá, boa noite, como que vocês estão? Sejam bem-vindas a esta live de terça-feira e hoje eu quero falar com vocês sobre um tema que eu acho que vai ajudar vocês a se nortearem aí para saberem como que essas crianças estão. Mesmo a gente falando, né, de crianças agora ainda no início do ano, né, porque ainda estamos relativamente no início do ano. Mas a gente já consegue ter algumas ideias. Se as crianças elas precisam de ajuda na alfabetização, seja porque a gente vai levar em consideração o que a gente já viu durante esse início de ano, né? Agora em fevereiro, em março, meados de março, ou seja porque já sabemos que o que a criança já passou nos anos anteriores, né? Então eu vou dar algumas referências de idade, algumas referências de época, né, que a criança está matriculada ali na escola, né? Primeiro ano, educação infantil, para vocês terem uma ideia e conseguirem ter os critérios para avaliar se a criança ela precisa ou não de ajuda. Se eu preciso, então me preocupar em ensinar um pouquinho mais tal coisa ou aquela outra coisa, para que elas este ano de fato aprendam a ler. Então a ideia é essa, eu vou falar aqui com vocês hoje 7 sinais que a criança pode dar que ela tá indicando que ela precisa de ajuda na alfabetização. Então, vamos começar? Vocês estão me ouvindo bem? Tá tudo certo? Estão me ouvindo bem? Me vendo bem? Tá tudo bem? Que daí eu posso começar aqui com vocês. Me dá um alô aí, boa noite, gente. Dá um boa noite, dá um alô se tá tudo certo, por favor. Quem for entrando aí, quem for ficando por aí, e vai ser bem legal. Vai ser um bate-papo bem legal nesse ponto. Sim, a Franciele respondeu, obrigada. Então tá, gente, então vamos lá. Vamos falar hoje, então, os 7 sinais que a criança, então, precisa de ajuda na alfabetização. Eu vou começar pelo sinal mais básico, mais inicial, assim. Então, vamos pensar em crianças ali com 5 anos, tá? Com 5 anos e acima de 5 anos. Então, pensando em crianças de 5 anos para cima, essas crianças, a gente precisa primeiro garantir que a habilidade mais básica de todas, que é uma habilidade fonológica, que essas crianças têm bem desenvolvida, que é o quê? É identificação de rimas. Será que as crianças que vocês estão tendo contato acima de 5 anos conseguem identificar rimas? Atenção, que eu não estou falando para elas produzirem rimas, mas elas identificarem uma rima. Por exemplo, elas serem ali expostas, né, a 2 imagens, e não precisa nem ser palavras escritas, tá bom? A oralidade, né, a exposição de imagens. Então você colocar para ela aqui bola e cola, né, colocar 2 imagens, 2 figuras, olha, essas palavras combinam. E a criança conseguir perceber isso e conseguir dizer, combina, pé e café, combina. Não combina? Lógico que para isso você precisa dar a referência antes do que é uma rima, nesse nível mais básico para a criança, né? A gente não vai entrar em grandes detalhes da rima que não é no final da sílaba, nada disso, mas nessa rima mais básica, então você vai dar as referências para a criança saber se ela, né? Para ela saber primeiro o que ela precisa fazer e depois, no segundo momento, ela conseguir te responder se as palavras combinam ou não combinam. E por que eu tô falando isso? Porque a rima, como eu disse, é a habilidade fonológica mais primitiva da criança. Então espera-se que até menos, até os 4 anos, a criança já tenha consolidado essa identificação de rimas. Se a partir dos 5 anos, inclusive com crianças bem mais velhas, elas não conseguem fazer essa identificação, isso aí tá mostrando pra gente que as habilidades fonológicas não foram bem desenvolvidas. Pode ser questão de repente, essa criança tem alguma dificuldade maior de processamento fonológico. Por exemplo, crianças com dislexia, elas vão sofrer dificuldade e elas vão enfrentar dificuldade para identificar rimas, tá? Tô nem falando em produzir, mas nessa identificação de rimas. Mas acontece também que crianças, quando elas não foram bem orientadas, bem instruídas, bem esclarecido para ela o que ela precisa fazer para prestar atenção
nas palavras, né, prestar atenção se as palavras combinam, quando o fonológico mesmo, a audição dela, a escuta dela não está bem atenta, ela vai enfrentar dificuldades. Então, aí, por que eu tô falando isso? Ontem eu estava numa mentoria com as minhas alunas do curso completo de alfabetização, a formação de alfabetização pelo método fônico, e uma dessas alunas, ela falou, olha, eu estou com uma sala de 3º ano e... Peraí, gente. Caiu meu papel aqui. Estou com uma sala de 3º ano e eu tenho alunos que nem identificar rima eles conseguem. Eles não conseguem identificar a rima, palavra que combina com outra palavra. E ela falou, olha, o que eu percebi com eles, né, a partir do que eu vi no seu curso, no seu conteúdo, né, e tudo mais, é que eles têm 0 habilidades fonológicas, processamento fonológico bem desenvolvido. Então, apesar de ser uma turma de 3º ano, que a gente está falando de crianças que vão fazer 9 anos, 8, 9 anos, elas não têm isso bem estabelecido. E por que isso é um problema? Porque isso que é um indicador de sinal que as crianças precisam de ajuda na alfabetização. Porque, sendo a habilidade mais simples, se nessa que é muito simples ela já tem dificuldade, naquelas que são mais complexas, por exemplo, como uma habilidade de consciência fonêmica, que nada mais é do que a criança ouvir uma palavra, ter que pensar essa palavra, ter que analisar a palavra e perceber os sons que estão ali dentro da palavra no nível dos fonemas. Então, na palavra macaco, ela precisa perceber que macaco é formado, tem os pedaços grandes, que é macaco, que são as sílabas, mas que tem os pedacinhos menores, que é a, k, o. Então, imagina só, se uma criança que não consegue identificar que cola rima com bola, ela não tem a percepção auditiva, o treinamento fonológico adequado, a atenção dela voltada para ouvir bem e entender bem sobre isso, é claro que ela vai ter dificuldade na habilidade, que é mais difícil, na consciência fonêmica. Então, isso já é algo para a gente ficar atento, já está mostrando que ou essa criança precisa de um ensino verdadeiramente explícito, que pode ser, a chance é grande que ela não esteja tendo, a chance é grande dela estar sendo exposta ali aleatoriamente, ela não tem entendido o que é rima no seu nível mais básico e ela não consegue responder diante disso, tá? Então, ó, Bruna, meu filho foi pro 2º ano semi-alfabetizado, está no reforço, recebendo apoio da escola, mas tá difícil. Então, veja bem, Bruna, veja esses sinais aqui. E no final da live, né, eu vou falar aqui pra vocês. Então, o que todas essas crianças, em geral, quando elas estão com esses sinais, né, o que elas estão indicando e qual é o caminho que a gente precisaria seguir com elas, tá? Então, primeiro sinal sobre a identificação ou não de rimas. Se não identifica a rima, crianças acima de 5 anos, prestem atenção. Pode ser um sinal de alerta para indicar que elas precisam de ajuda. E qual é o tipo de ajuda a gente vai ver no final da live, tá? Segundo ponto, aos 6 anos em diante, a criança não consegue identificar o som inicial de uma palavra. Então, já são crianças de 6 anos, então elas já fecharam a educação infantil, estão ali no 1º ano. A partir dos 6 anos, já estão no ensino fundamental. Essas crianças do ensino fundamental, elas já passaram 2 anos na escola, na educação infantil. Já tiveram contato com a oralidade, já tiveram contato com muitas palavras, né? Às vezes até com muita escrita, muita cópia e tudo mais. Só que, ainda assim, ao chegar lá no 6º ano, aos 6 anos, 6 para 7 anos, no 1º ano, elas não conseguem responder, por exemplo, ao serem questionadas qual é o som inicial da palavra bola. Eu recebi essa pergunta hoje no Stories e resolvi trazer isso aqui porque isso é um sinal. Então, bola, a criança só vai lá e fala ó, é o som inicial. Ela não consegue perceber que no início de bola tem um outro som que antecede o ó. Por quê? O ó aí é fácil identificar, porque é uma vogal. A vogal, geralmente o som da vogal é o próprio nome da vogal. E a vogal é o centro da sílaba. Ela é a posição mais evidente, mais saliente. E é o som que é mais
fácil de se ouvir e perceber, naturalmente, por conta dessa posição na sílaba, essa tonicidade, né? Essa referência que a vogal tem ali na sílaba inicial, né? Então ela vai perceber por conta disso. Ela vai falar ó, mas essa incapacidade de perceber esse som inicial tá mostrando, mais uma vez, que a criança não tá conseguindo identificar que a palavra, cada pedacinho da palavra importa. E que cada pedacinho da palavra, na sua menor unidade, são os sons que as letras representam. É o conhecimento, mais uma vez, fonêmico. Mais uma vez, a criança não está com o ouvido, a audição bem treinada e atenta para isso. Aí, eu vou dizer isso para vocês, isso é totalmente esperado para crianças que não foram ensinadas. Por quê? Esta habilidade de estar atento aos segmentos da fala, ouvir, perceber, conseguir segmentar, analisar, não é natural. Ele precisa ser ensinado. Então, crianças acima de 6 anos que não conseguem perceber isso, é esperado que elas não consigam desde que elas não sejam ensinadas. Por quê? Se forem ensinadas, crianças até menores conseguem fazer essa identificação muito tranquilamente. Que bola, o primeiro som é B, porque ela está sendo ensinada. Então tem crianças de 5 anos que já conseguem fazer isso. A grande diferença aí entre esses sinais, né, que a criança precisa de ajuda, é porque vai indicar pra gente se eu preciso ensinar de uma maneira mais explícita, porque o que foi feito até aqui, ou o que a escola propõe, o material propõe e tudo mais, não está sendo o suficiente para essa criança aprender o que ela precisa estabelecer antes de ler, tá? Então, fiquem atentas a esses sinais, porque isso já mostra para você agora no começo do ano, porque depois não vai adiantar chorar o leite derramado lá em novembro somente, novembro de 2023. Aí eu vou falar, nossa, a criança não aprendeu, não consegui ensinar. Mas você não percebeu os sinais da ajuda que essa criança estava demandando desde o início. E por que a gente não percebe os sinais? Porque a gente nem sabe quais são esses sinais. A gente nem tem ideia do que a gente precisa estar atento para garantir que a criança vai aprender. Então, quando você não tem essa noção, é óbvio que você não vai conseguir colocar o seu olhar e sua atenção para resolver aquele problema que está se aparecendo, já está aparecendo. Então, olhem com muita atenção. Como eu disse, está no começo do ano, mas é um começo do ano que vocês já conheceram a turma, vocês já perceberam como que as coisas vão se dar este ano, já sabem que tem diversas realidades aí. Então, não adianta fechar os olhos agora e achar que a criança no tempo dela vai aprender, porque isso é uma das maiores falácias e uma maldade da pedagogia moderna dizer isso pra gente, sabe? Dizer isso pra você que é professora, dizer isso pras mães e principalmente com as crianças. Não existe isso de que cada criança tem seu tempo, não existe isso que vai dar o clique, que vai dar o estalo e que uma hora vai. Não existe isso. Se você não olhar os sinais como algo que precisa ser olhado e prestado atenção e que precisa de uma intervenção, a chance é grande que o problema só vai crescer ao longo deste ano. Sabe aquilo que o monstro só cresce? Então, é bem possível que isso aconteça. Então, por isso que é importante a gente falar desses sinais agora. Ó, Elisângela, as escolas falam assim, essa é a frase preferida da pedagogia brasileira. E sabe por quê? Que essa tira a responsabilidade de quem deveria, de fato, ensinar. Então, acaba tirando essa responsabilidade. Então, por isso que a gente não pode aceitar essa frase. Você não pode aceitar repetir essa frase, porque você é aquela que ensina, não é o tempo da criança que vai chegar. Não é o desenvolvimento cognitivo natural que ela vai chegar. Não pode aceitar isso. Não é a maturação cerebral da criança, não. O que faz diferença para a criança aprender sim ou não é se ela foi ensinada sim ou não. Mas para ensinar, a gente precisa saber o que a gente precisa ensinar, tá?
A Jéssica perguntou qual frase? A seguinte frase. Cada criança tem seu tempo, ou a criança ainda não aprendeu, mas ela vai aprender, uma hora dá o clique, e todas as suas variações. Até se vocês lembrarem de alguma variação aí, pode escrever, que tem variações essa frase. Mas a ideia que está aglutinada a ela, que está por trás dela, é sempre a mesma. É sempre essa ideia de que a criança naturalmente vai aprender. E se ela naturalmente vai aprender, eu não preciso ensinar, afinal, porque uma hora vai, né? Só que a gente sabe que não é assim que funciona, tá? Então, primeiro sinal, a questão das rimas. Segundo sinal, essa questão da criança não conseguir, essa incapacidade de perceber os sons iniciais de palavras. E olha aqui, sons iniciais, né? Não perceber somente a vogal, eu tô falando ainda de algo muito simples também. Porque aos 6 anos, se a criança é ensinada efetivamente na educação infantil, que deveria ser o que deveria acontecer na nossa educação, afinal, a criança está na escola. Vamos então garantir pelo menos 30 minutinhos por dia de ensinar explicitamente, não de formar somente formadores, formar crianças críticas e tudo mais. Não somente isso, vamos garantir o essencial. Então, se a gente deixa para a criança e ensina para a criança a partir ali da educação infantil, aos 5 anos ela já é perfeitamente capaz de perceber todos os sons da palavra. Não somente mais os iniciais, não somente mais as vogais, mas a diferença é que a gente precisa ensinar, tá? Então um alerta mesmo, aos 6 anos, se a criança não está conseguindo fazer essa análise da palavra, já passou, já preciso começar ensinando isso. Não posso esperar o tempo dela, tá? Deixa eu ver o que vocês comentaram. Ouvi ontem que cada criança tem seu tempo. Rosângela tá aí, mais um segundo relato aí, né? Sou mãe, eu consigo fazer esse curso uma vez que não sei didática? Consegue, Elisângela. Absolutamente tudo aqui que eu falo pra vocês, tudo, gente, isso tudo aqui vai resolver para quem é mãe e para quem é professora, tá? Olha, Camila, eu tenho 18 alunos para alfabetizar no 5º ano. Os outros são alfabéticos de lista. Estou exausta. Olha, Camila, posso imaginar, mas olha só, eles estão com você, na sua frente agora. Agora, o que você precisa olhar para essas crianças e de fato resolver essa situação, porque agora o problema é seu também, né? Então, para resolver essa situação, fique atento a esses sinais que eu tô falando aqui, porque muito provavelmente eles durante todos esses anos, eles já mostraram esses sinais que a coisa não estava andando, não estava funcionando. E no final da aula eu vou falar 2 habilidades centrais que vocês precisam se preocupar em ensinar essas crianças e que elas podem aprender, independente da idade, tá? Porque eu tô dando aqui referências de 6 anos, mas é claro que se a criança com 5º ano, 11 anos, né? 5º ano, terceiro, 9, 10, 11 anos. Se elas não aprenderam, então você precisa ensinar agora. A Jéssica começou, 6 anos tem que saber os sons. Com certeza, seria uma maravilha se todas as crianças entrassem no 1º ano da educação infantil já sabendo os sons. E se não sabem, no começo do ano, 1 mês é suficiente para ensiná-las. É o suficiente. Então, assim, a gente está agora em março, né? Quem já entrou no começo do ano, em fevereiro, ensinando isso, agora elas já deveriam estar sabendo. Agora, não ensinei, né? Óbvio que ela não vai saber, é tempo de ensinar. Deixa eu ir pra frente. Tá, então, segundo, agora terceiro sinal. Terceiro sinal. A partir dos 5 anos, se a escola, provavelmente é o caso, é adepta da escrita espontânea, o famoso escreve do seu jeitinho, outra frase também que a nossa pedagogia ama repetir. Escreve do seu jeitinho, faz do jeito que você acha que é, sabe aquele estímulo à criatividade da criança, entre muitas aspas, porque isso daí é tudo menos criatividade.
tá? Isso aí é uma ausência de ensino, isso não é criatividade, mas essas frases, escreve do seu jeitinho, como você acha que escreve, tenta do seu jeito e tudo mais. Então, a partir desses 5 anos, ao tentar escrever palavras, então a criança vai lá, ela já está acostumada com a escrita espontânea, porque é uma prática que todas as escolas incentivam, inclusive está na BNCC, para se incentivar a partir dos 4 anos. Escrita espontânea. Isso é até um grande problema, porque não pode ensinar letra e som, mas pode ensinar a escrever, estimular a escrita espontânea, tá? Enfim, um problema porque acreditam que a partir desta escrita espontânea, a criança, com seus próprios conhecimentos mediados pelo ambiente, seria capaz de estabelecer o que ela precisa para escrever, o que é uma outra falácia. Então, mais uma falácia que a gente vê sendo disseminada, mais uma mentira que a gente vê sendo disseminada, porque não é assim que a criança vai aprender a escrever, tá? Então, o que acaba acontecendo nessa escrita espontânea? Ela foi estimulada, ela já tem mais de 5 anos, ela já tá fechando a educação infantil ou na educação infantil, mas já tá nessa prática faz um ano e meio, pelo menos. Então, ao tentar escrever, então você pede para ela escrever, por exemplo, gato. A criança vai lá e escreve H-O. Por que ela faz isso? Porque ela está tentando mapear a palavra gato. Só que ela está presa ao nome da letra. Por que ela está presa ao nome da letra? Porque veja que o H lembra muito a sílaba H, né? Então ela está tentando mapear usando a pista do nome da letra. Porque é o conhecimento que ela tem disponível, porque é o conhecimento que lhe foi passado. O conhecimento que é fortemente passado para as crianças, desde a educação infantil, é nome de letra, né? Fica muito lá o abecedário, fica ensinando o nome de letra, traçado de letra, tudo mais. Então, ela vai buscar nessas referências e acaba deixando de ensinar o que a criança conseguiria estabelecer para, de fato, buscar uma informação e conseguir escrever corretamente, que seria o quê? Ela perceber que Gá é uma sílaba, mas é formado pelos sons, pelo som inicial G, depois A, Gá. Até quando vocês veem o movimento da minha boca, olha só, Gá, né? Eu não tô falando H, eu tô falando Gá. Tem o sonzinho separado lá do G, depois tem o A, que coarticulou, formou a sílaba. Então, quando a criança é ensinada a relação letra-som, quando ela é ensinada a perceber esses pedacinhos da palavra que são habilidades de consciência fonêmica, ela vai chegar aos 5 anos, aos 6 anos, aos 7 anos e quando for, ela vai conseguir pensar nessa palavra, pensar nos sons e codificar no papel. Fica muito mais simples. Então, se a criança que aos 5 anos pra frente, que já teve estímulo à escrita espontânea, não conseguiu estabelecer isso, então já é um sinal de alerta, porque já está mostrando o quê? Já está mostrando que os estímulos que ela teve e que o ensino que ela teve não foi suficiente para ela aprender o que ela precisa para escrever. Então, é mais um sinal que a criança está precisando de ajuda. E a ajuda é exatamente ensinar. Deixa eu ver que tem uma pergunta. Trabalhei as vogais com som e nome, só que percebi que alguns dos meus alunos não conseguem perceber as vogais nas palavras. Tenho 18 alunos no Infantil 4 de 4 anos. O que eu faço? Desenvolvo consciência fonêmica. Então, você vai trabalhar relação letra-som e desenvolver, na verdade, todas as habilidades de consciência fonológica, sobretudo a fonêmica. É isso aí que você precisa fazer. A Joseli, qual a melhor maneira de ensinar a criança a aprender os nomes da letra? Nome de letra em alfabeto
Eu tô pegando minha folha que caiu. Nome de letra no alfabeto, a criança não precisa nem ficar se preocupando muito em conhecer nome de letra, gente. O mais importante que vocês precisam se perguntar é como que eu vou ensinar a relação letra-som. Aí, ao mesmo tempo que você ensina o som da letra, você fala o nome da letra. Não tem problema. É memória, a criança guarda tudo ali junto. Só que o que eu não posso é ensinar nome de letra, me preocupar em fazer a criança guardar nome de letra, traçado de letra e esquecer do som da letra. Aí não é o eficiente. Os três juntos, as três, dá pra fazer tudo junto. Tá? Então, ó, falei primeiro, segundo, terceiro sinal, quarto sinal. Assim que a criança está começando a aprender a ler, então eu vou usar aí a base dos 6 anos, que é o primeiro ano da educação infantil, onde está preconizado para iniciar a alfabetização. Tá? Então, eu vou ser razoável, ainda que, se a gente ensina desde a educação infantil, 4, 5 anos adequadamente, aos 5 anos, no último ano ali da educação infantil, a criança já pode começar a ser alfabetizada. Não há nenhum impedimento para isso, desde que ela tenha as habilidades que antecedem a alfabetização bem legais, ali, bem desenvolvidas, tá? Mas se elas não têm, lá no primeiro ano, porque precisamos desenvolvê-las antes. Aí lá no primeiro ano, a partir dos 6 anos, a criança, ela tenta ler soletrando o nome de letra. Então ela fica lá, D com A, dá, D com O, do, dado. E não consegue perceber, sabe o que ela não consegue perceber? Que dado formou uma palavra. Mas por que ela não consegue perceber que o dado formou dado? Porque ela não conhece as palavras, ela não conhece o sistema de formação de uma palavra. O que está faltando para ela? Consciência fonológica. Ela conseguir compreender que a palavra é composta por essas sílabas, dado ao se unirem forma dado, e perceber ainda, né, de uma forma ainda melhor, para ela não ficar presa ao nome de letra, para ela não ficar soletrando o nome de letra, porque é impossível ler assim. Tenta ler uma frase soletrando o nome de letra para ver se você consegue lembrar o que você leu lá no início. Não consegue. Então fica insustentável ler assim. Como que a gente precisa resolver isso? Ensinando como as palavras se formam na unidade das letras e seus sons. Então não é nome de letra, não é soletração de nome de letra, não é essa alfabetização, né? B com A, ba, L com A, lá, ba, lá. E que a criança não entendeu nada. Não vai entender mesmo, porque não foi ensinado para ela como que se dá a formação da palavra. Então esse é mais um sinal. Se tem criança acima de 6 anos lendo assim, a coisa não... dificilmente vai ter muito sucesso se continuar dessa forma. Precisa, peraí. Tem uma forma mais fácil de eu ensinar isso? Tem uma forma mais fácil de eu ajudar essa criança e ela conseguir aprender antes, né, do esperar o tempo dela e tudo mais? Tá, quinto sinal. O quinto sinal é, assim que a criança está começando a aprender a ler, no primeiro ano também, a partir dos 6 anos, a criança tenta adivinhar as palavras na leitura, porque ela observa a figura e não percebe a diferença entre as palavras. Então é aquele clássico exercício que colocam muito frequentemente para as crianças, que é o seguinte, coloca lá uma imagem de uma bola e colocam várias palavras, né? Bola, bolo, bule. E a criança não consegue. Ela tá olhando a imagem, ela sabe que é uma bola, mas ela não consegue identificar naquela lista de palavras qual é a palavra referente à bola. Por que ela não consegue fazer isso? Porque ela não consegue perceber que bola é composto pelos sons B, O, L, A, que é representado pelas letras B, O, L, A. Ela não consegue perceber isso. Então, aos 6 anos, quando a criança já não consegue perceber isso, já tá sinalizando que precisa de ajuda. Vocês podem estar pensando aí, mas ô louco, 6 anos é o começo de tudo. Sim, só que é o começo que, se continuar desta forma, a chance é grande da criança chegar no final do ano com 7 anos e ter dificuldade em ler. Ou às vezes nem aprendeu a ler, ou às vezes aprendeu a ler uma ou outra palavra, aí ficou ali limitado, o semi-alfabetizado, né, praticamente, e não consegue se desenvolver na alfabetização.
Então, agora é a hora de prestar atenção nesses sinais. A Fabiola perguntou aí qual a forma. Eu falei algumas vezes aqui e vou falar mais no final, tá bom? Primeiro vamos fechar aqui nos sinais. Então, quinto sinal, sexto sinal. Ah lá, a gente já tá pensando no final do primeiro ano. Então, você já tem que vislumbrar que se esses erros, esses sinais persistirem e não ocorrer uma intervenção, ou seja, se não ocorrer um ensino, a partir disso que eu tô vendo que tem um problema, o que vai acontecer? Lá no final deste ano, no final, quando a criança tiver 7 aninhos, no final do primeiro ano, vai indicar que o seguinte, que a criança ela não vai conseguir ler palavras simples sem depender de pistas visuais. Então, palavras como bolo, mala, sapato, que são palavras simples, são palavras compostas pelas sílabas canônicas, consoantes e vogais, e a criança não consegue ler, se ela não tiver uma figura ali associada. Então, tampouco ela conseguirá ler um texto corrido inteiro de mais de 5 linhas. Não vai conseguir. Por quê? Porque todos esses sinais que eu tô falando aqui pra vocês foram completamente ignorados e não foi ensinado o que a criança precisava para ensinar, tá? Então, prestem atenção. Vocês podem, inclusive, já ter criança, ó. Olha só, Rosângela, minha filha tem 7 anos e não consegue ler claramente. Então já é uma criança que ela já tá no segundo ano, né? Se ela já tem 7 anos, provavelmente ela já está no segundo ano. Então ela já passou por todos esses sinais. O que eu posso fazer a partir de agora? Vou falar daqui a pouco, peraí. E aí, mais uma atenção nesse final do primeiro ano aí, né? Aos 7 anos. A criança, ela não consegue ler pseudo-palavras. O que são pseudo-palavras? Nada mais do que palavras que não são palavras. Então, não tem significado nenhum. Então, são combinações de letras que formam uma palavra na sua definição, mas no que não carrega significado. Então, são pseudo-palavras, né? Então, como por exemplo, a gente coloca lá cevo. Cevo não tem um significado. Bilu, né? Até pode ser um apelido, enfim, mas em geral não é uma palavra. Bilu, cevo, bila, dine, dine, né? Assim, então você coloca aquilo para criança e ela não consegue decodificar, ela não consegue ler. Então, o que eu vou precisar? O que eu vou precisar estar atento, então, a partir de agora, de todos esses sinais, vocês identificaram aí, né? Identificaram os sinais que as crianças não conseguiram estabelecer e não conseguiram sozinhas, da forma com que elas estão sendo ensinadas, a avançarem. Então, o que está indicando esses sinais aí? Que está faltando, sobretudo, o ensino adequado do que as letras representam. Que as letras representam os sons da nossa fala. Então, está faltando a gente ensinar a relação letra e o seu som. Este é o conhecimento que, a partir dos 4 anos, a partir do momento que a criança é exposta ao alfabeto, todas as crianças já deveriam ser ensinadas a isso. Por quê? Isso diminuiria esses sinais aí da criança, ela só dar aos 6 anos, só dar aos 7 anos. Ela já poderia começar a dar sinais outros sinais de alerta aos 4, aos 5 anos, já poderia estar começando a indicar isso. Mas o fato é que a gente precisa ensinar a relação letra-som desde o início. Então, ensinar o alfabeto da maneira completa. Ensinar que as letras representam os sons da nossa fala na menor unidade, que são os fonemas. E ensinar que essa letra também tem um nome, forma gráfica, um traçado e tudo mais. Todo esse conhecimento completo da letra. Por quê? Simplesmente porque o nosso alfabeto ele é fonético, ele é baseado nessa relação entre a letra e o seu som no nível do fonema. O que surgiu primeiro foi a fala, depois uma forma de representar essa fala no nível da letra. Essas letras representam sons que depois se coarticulam, formam sílabas, depois palavras. E assim se dá a formação da palavra. A criança precisa entender, então, que essas letras representam os sons, que a gente chama isso de princípio alfabético. Então, guardem este nome. Princípio alfabético precisa ser ensinado para as crianças.
Se não está sendo ensinado, se vocês não têm um eixo de ensino que garanta o ensino do princípio alfabético, tratem de pensar sobre isso, de inserir isso na prática, porque vai esclarecer e muito tanto o seu entendimento sobre a alfabetização, quanto o entendimento da criança da composição da palavra. Aí tem uma outra habilidade. Beleza, a criança aprendeu os sons, ela aprendeu as vogais, né? As vogais não é só o A, E, I, O, U, tem as variações de sons, tem o A, o AN, né? Porque tem o A de abelha, tem o AN de Ana, que é nasalizado, tem todas essas sutilezas que a gente precisa ensinar, porque na hora que a criança for ler, por exemplo, Ana, ela não vai ler Ana. Se ela ler Ana, ela não acessa o significado. O que é Ana? Agora, se ela consegue entonar com an, porque ela já sabe que esse A pode também ter esse som de an, ela tentou o Ana, não tem significado, ela vai tentar entonar a pronúncia com Ana. Ah, peraí, achei o significado aqui. É Ana, é um nome próprio, é o nome da minha amiga, né? Então ela conseguiu compreender. E no fim a gente quer o quê? Que essas crianças, com 7 anos, no final do primeiro ano, estejam lendo. E não precisa esperar até o 3º ano para isso acontecer. E não precisa esperar também, e ainda num cenário pior, até o 3º ano para a criança mostrar que não aprendeu. Não, quando esses sinais que eu falei aqui para vocês são bem observados aos 5 anos, aos 6 anos, a gente tem tempo suficiente para intervir adequadamente e ensinar o que a criança precisa aprender. E assim, por que isso é importante? Porque dessa forma a criança não desiste de aprender. A criança ela ainda está naquela motivação, está naquela época da plasticidade cerebral, que é mais fácil aprender. É mais fácil para uma criança de até 7 anos aprender. É mais fácil para ela do que a gente querer exigir depois que crianças mais velhas tenham o mesmo desempenho do que elas teriam antes. Então a gente não pode perder esses tempos esse tempo que é precioso antes, tá? Então isso é uma coisa. Isso é uma questão. Agora, outra questão, além do princípio alfabético, é a composição da palavra. Então, ela aprendeu os sons, agora ela precisa aprender como esses sons estão presentes e formam as palavras. Eu dei esse exemplo na live passada. Por exemplo, no meu nome, Mariane. Será que é suficiente eu colocar a Mariane lá para escrever o nome dela, copiar o nome dela e tudo mais? Será que isso significa que ela entendeu como que se forma o nome dela? Não, não necessariamente, porque ela estará fazendo uma atividade de cópia, uma atividade visual, uma atividade motora, só que uma atividade que é de fato decodificar e codificar aquele nome envolve ensinar princípio alfabético antes e ensinar o que a gente chama de consciência fonêmica, que é o quê? Pensa numa palavra, tá? Então pensou no meu nome, Mariane. Pensou nesse nome, eu vou analisar essa palavra. Eu vou pensar, o som inicial de Mariane não é A, porque é o mais saliente, é o E também não é ma somente. Tem um antes de ma, tem um pedacinho ali menor, que é a letra M, aquela letra M. Vou lá e vou grafar o M. Depois ma, depois ri, ane, r, letra R, I, A, né? Vou fazer os sons aqui, né? A, R, I, A, E. Estes são os sons que são representados pelas letras M, A, R, I, A, N, E. É essa forma. Então, isto daí, essa habilidade de perceber os sons que a criança aprendeu antes. Então, para isso ser eficiente, o que eu ensino às minhas alunas é que elas ensinem os sons previamente, depois partam para a consciência fonêmica, que fica mais fácil. Tem o famoso livro, que é Consciência Fonológica em Crianças Pequenas, que a Mary Adams, a americana, compilou diversas atividades lá, tudo mais, mas ela não ensina dessa forma que eu falo para as minhas alunas. Ela ensina a consciência fonêmica sem a habilidade do som já bem estabelecido, tá? Então, isso é mais difícil, porque a criança precisa, sem os elementos, sem
ter aprendido os elementos antes, ela precisa chegar nessa compreensão que o Mariane é segmentado por esses sons. Então ela precisa meio que estabelecer esse som sozinha. Eu não gosto dessa abordagem. O que eu ensino e que tem dado muito certo para as minhas alunas é: ensine a relação letra-som, depois você vai desenvolvendo as habilidades, né, de consciência fonêmica. Vai ficar mais fácil. Então é isso. Muito provavelmente essas duas habilidades, para todos esses sinais que a criança está dando aí de ajuda, não foram desenvolvidas. Então, eu preciso investir meu tempo, investir o ensino. E aí você pode falar: mas Mariane, eu tenho que dar conta da turma que é diversa, dos diversos projetos da escola, das diversas apostilas e tudo mais. Então, como que eu faço isso? Você faz isso acertando ali que 30 minutos da sua aula vai ter esse ensino explícito. 30 minutinhos. Isso aí eu tenho certeza que você consegue arrumar aqueles 30 minutinhos ali para ensinar o que as crianças precisam. Então, tira aqueles 30 minutinhos, ensine isso daqui e você vai ver que as crianças vão compreender o que elas precisam. E elas vão compreender, vão entender como que a palavra se dá. Porque até então, gente, a palavra, o próprio ato de você falar para a criança: escreve uma palavra aí. Eu imagino a criança pensando: o que é uma palavra? O que é isso? O que ela come? O que ela bebe? Como que ela cresceu? O que é isso? Ela não tem noção. Vocês já pararam para pensar isso? Quando a gente não dá a formação, quando a gente não explica que a palavra ela é formada por esses pedaços, que esses pedaços de letras são representados por sons e que ela precisa pensar no que ela fala, no que ela escuta para ela conseguir escrever e tudo mais, ela fica sem critérios, ela fica sem elementos prévios para ela conseguir estabelecer o que ela precisa. Então, eu falo para vocês: ensine-as de forma clara, tá? Criança com retardo mental, criança com dislexia, criança com dificuldade, né, no processamento fonológico, criança com TDAH, criança com síndrome de Down, criança com autismo, todas essas crianças, método fônico de alfabetização, com as habilidades preditoras que antecedem a boa alfabetização, que devem incluir, sobretudo, princípio alfabético e consciência fonêmica. É isso que todas as crianças precisam aprender para ler adequadamente. Aí, não se diferenciam do ponto de vista do que elas precisam aprender. O que vai diferenciar, de repente, são os recursos. Para algumas, vai precisar de mais elementos concretos, de mais exposição, de maior tempo para consolidação, entendeu? Mas para todas elas, essas habilidades vão precisar ser desenvolvidas e vão precisar ser desenvolvidas de uma forma que seja explícita e sistemática. E o que eu quero dizer com isso? Explícita é que ela seja clara o suficiente para a criança aprender o que ela precisa. Então eu não posso deixar e usar estratégias assim: o que você acha que é, como você acha que escreve, o que você acha que é isso. Não, eu ensino primeiro. Eu ensino para as minhas alunas o seguinte: eu faço, então primeiro eu dou exemplo, eu exemplifico, depois a gente vai fazer juntos, nós fazemos, depois você faz. É assim que é o ensino explícito. Do outro lado, sistemático. Por quê? Eu vou partir do que é mais simples. Então eu quero que a criança lá no final escreva uma palavra. Eu vou ensinar como a palavra é formada, o que ela precisa prestar atenção para escrever uma palavra. Eu vou começar pelas letras e seus sons, depois sílabas, depois palavra. Isso é sistemático. É isso. O que todas as crianças vão precisar para aprender a ler. E é isso que vocês precisam estar aptas a ensinarem. Geralmente vejo usando imagem para quem tem retardo mental, fico sem entender. Não somente para esses casos, Jaima, porque
prática da alfabetização, quando a gente fala de imagem e palavras, é uma alfabetização ideovisual, que ela foi estabelecida lá atrás, no século XX, no início do século XX, em 1900 e pouquinho, bem no início do século XX, por um médico belga chamado Ovid de Crowley. E o que ele falava? Que a alfabetização ela deveria ter essa referência entre imagens e palavras. E ele, como médico, ele estabeleceu isso sobretudo para crianças com retardo mental e tudo mais. Só que nos últimos anos, nas últimas décadas, porque eu tô falando isso no início do século XX, então nas últimas décadas, o que uma área que foi se debruçar sobre o cérebro, foi se debruçar sobre a aprendizagem da leitura, identificou é que todas as crianças vão se beneficiar desse ensino explícito que eu falei aqui para vocês. Então, todas vão precisar desenvolver essas habilidades, a não ser aquelas que tenham um super caso de deficiência intelectual de modo severo. Mas aí são casos muito isolados que muitas vezes essas crianças nem em escola, regular, elas estão ali frequentando com tanta afinco, porque já são tantos outros problemas associados que a criança às vezes nem está nesse ambiente escolar. Só que, para geral, elas vão todas se beneficiar disso. Então, ensinem o que todas precisam aprender. Olha, a Fabíola perguntou, concorda que a pandemia atrasou as crianças, principalmente de escola pública? Atrasou, mas a gente não pode se esconder atrás dessa desculpa, porque em 3 meses de ensino explícito já dá conta de recuperar esse atraso. Então, já voltou, faz tempo, já voltou pelo menos há 1 ano e meio, as crianças já voltaram no ensino presencial, regular, então daria, sim, muito tempo de restabelecer o que as crianças precisam para aprender. Então, atrapalhou, mas, diante disso, se a gente sabe o que precisa ensinar, em 3 meses você consegue recuperar o tempo perdido. É isso, inclusive, que tem sido apontado por várias evidências, sabe? Então, assim, não podemos nos esconder nisso, né? A Alfa Descomplica comentou, né? É uma maneira de esconder o que vem acontecendo, né? Daí deixou tudo evidente. Exatamente, deixou tudo evidente, deixou evidente a ineficácia dos nossos métodos, a ineficácia da pedagogia, né, do ponto de vista das teorias e premissas em que ela está sedimentada e que a gente precisa ficar atento e mudar essas práticas, né? Porque a sala de aula foi para dentro de casa e nessa relação ficou muito evidente para todos os envolvidos o que a criança estava aprendendo, o que não estava, as dificuldades e tudo mais. A Ana Júlia, estou dando aula de reforço, como iniciar para as crianças que já conhecem as letras? Do mesmo jeito que para aquelas que não conhecem, você vai agora, olha, agora é o seguinte, essas são as letras, o mais importante vocês não aprenderam, eu vou ensinar que as letras representam os sons e esses são os sons. É isso que você vai ensinar. Você vai ensinar o que elas não aprenderam. Não tem segredo, gente, não tem segredo. Ah, a criança já sabe nome de letra, eu vou confundir? Não vai esclarecer. A criança já sabe, enfim, já sabe traçar a letra, e agora eu preciso ensinar o som? Sim, você vai lá e ensina o som. É só isso, não tem confusão nenhuma, é simplicidade, é eficácia e clareza. É isso que vocês precisam ficar claras e seguras disso, tá? Que vocês não vão estar confundindo, vocês não vão estar trazendo nada ali que vai ser difícil para a criança aprender, com os recursos necessários, né? Os recursos essenciais, a criança vai aprender e tudo mais. A Nath, o nome é método fônico, mãe aqui que comentou depois do... Eu não... Acho que faltou, Nath. Acho que você digitou rápido, não entendi. A Thalita, que exercícios realizar usando o método fônico na aula de reforço? Olha, mais importante do que o exercício é você entender o que é o método fônico e o que não é. E o que antecede o método fônico, que seria a pré-alfabetização, que daí são atividades específicas
das habilidades preditoras que não estão associadas ao método fônico de alfabetização, mas que se correlacionam com o seu sucesso. Então elas estão ligadas, mas elas estão em tempos separados, tá? Então, gente, eu vou fazer uma sequência de aulas gratuitas em abril. Então aqui, né, a live é de 1 hora, a gente já tá indo para quase 1 hora, a gente já vou encerrar daqui a pouco. Então, eu não consigo abordar tudo isso. Então, nessas aulas gratuitas, a gente destrincha mais esses temas. Vocês fiquem atentas que eu vou falar nos meus stories, vou colocar aqui em post, vou fazer live, vou continuar falando sobre isso. Quando a gente abrir a página para vocês se inscreverem para participar dessa aula, vocês se inscrevam. Porque daí nessas aulas gratuitas a gente estrutura tudo isso mais de uma forma mais adequada. O que é habilidade preditora, o que é a pré-alfabetização, o que é método de alfabetização, enfim, tudo isso. Quais atividades são adequadas, quais não são e tudo mais. Tá? Alfa, obrigada. É isso. Então, daí, olha, gente, depois dessas aulas gratuitas, em decorrência dessas aulas, a gente abre o curso completo de alfabetização, que se chama Formação de Alfabetização pelo Método Fônico. Quem já tem interesse, eu já recomendo que vá olhando os meus destaques, vá olhando todo o material que eu tenho aqui disponível, porque assim vocês já vão sabendo, já vão estar por dentro de tudo que vocês vão conseguir adquirir lá em abril. E se preparar também para adquirir o curso e tudo mais. O curso é top. Obrigada, Carla. Minhas alunas aí. Olha, Caroline perguntou, e quando na escola ensina baba, bibabu e em casa estou ensinando o som? Meus filhos têm 5 anos e ainda confundem muito assim consoantes. Não tem problema, segue, Caroline, ele vai esclarecer para ele o que ele precisa. Ele precisa aprender que esse ba não depender de memória visual, porque senão vai sobrecarregar a memória, porque imagina quando ele tiver que aprender trans. Olha a dificuldade. Então ele precisa conseguir aprender que o ba é formado por ba, ba. Ele precisa ser ensinado a isso. E ele só vai ser ensinado a isso com esse ensino dos sons que você vai estar dando em casa. Então, ao você ensinar isso em casa, ele vai estabelecer de maneira clara como se forma o ba, tá? Então fica tranquila. Essa confusão entre as consoantes, eu não sei se você tá fazendo o curso As Letras dos Seus Sons ou não, como é que tá pra você isso. Mas, se não, dá uma olhadinha no link na minha bio, porque lá tem os recursos adequados para você fazer isso daí. Porque tem consoantes que a criança confunde, P e B, porque são sons parecidos, são os pares mínimos. Então a criança causa essa confusão, a gente precisa ajudar e dar os elementos para ela desconfundir, né, para esclarecer. Então tem também, por mais que eu fale para vocês, olha, ensino os sons das letras é simples, é fácil, mas requer algo sistematizado, tá? Então requer que você tenha um ensino sistemático, né? Que comece do que é mais fácil, que compare as coisas para a criança conseguir separar, né? Conseguir ter elementos para separar e não confundir os sons, enfim, tudo isso, tá? A Tânia, recomendo o curso. Obrigada, Tânia. A Rosama Rosa Matos, né? Me ajudou muito ano passado, que bom. A Tamires, difícil ir contra o sistema que quer deixar tudo muito livre e cada criança tem seu tempo. Olha, eu costumo dizer o seguinte para as minhas alunas. Dentro da sala de aula, vocês vão lá, vocês escutam tudo aquilo, vocês escutam toda essa história. Então vocês escutam isso, beleza, coloca um fone de ouvido lá na reunião, no HTPC, sabe? Finge que você tá prestando atenção. Não presta muita atenção não pra não ser ruim pra você. Finge que tá prestando atenção, beleza. Chegou na sua sala de aula, fecha a porta. Crianças, é o seguinte, hoje vocês vão aprender isso, porque eu vou ensinar e vocês vão aprender porque eu tô ensinando. Entendeu? Dentro da sala de aula, a maestria é sua. Então, seja o maestro, seja o mestre ali dentro daquela sala de aula e ensine. E o que vai acontecer, gente? Que é isso que acontece, isso é batata. Chega lá no fim do ano, essas crianças estão evoluídas. Elas estão melhores do que elas estariam em outra sala. Elas estão melhores do que estariam
com você mesmo, mas sem você ensinar essas coisas. E isso fica evidente para todo mundo, fica evidente para o pai, para a criança que está motivada. É tão bonitinho a gente ver quando elas aprenderam, tão felizes, né? Estão ali, isso aqui é legal, isso aqui faz sentido. E para a coordenação, para a direção, para a orientação pedagógica, seja o que for. Daí o que vão fazer? Vão começar a querer ver o que você fez. Aí chegou a hora de você colocar as asinhas de fora e falar, eu ensinei, desce dessa forma, isso, aquilo, porque é isso que a criança precisa aprender. E aí sim a gente muda as coisas. Então, não adianta eu bater de frente antes de ter um resultado. Tenha um resultado primeiro, mostre primeiro, depois você bate de frente. Sabe por quê? Tem um dado da psicologia que os atos e as atitudes precedem o pensamento, precedem o que você vai pensar sobre aquilo. Então, vamos usar isso a este favor. Então, você vai mostrar com atos, com atitudes, com resultados, e a partir disso você vai mudar o pensamento dessas pessoas. Elas precisam ver. Elas vão precisar ver que o que você está fazendo é eficiente. Porque senão vão criticar por desconhecer, por ignorância, por incapacidade de mudar, né? Por várias razões. Então, garanta primeiro os resultados, antes de bater de frente. Depois você naturalmente vai ser aceita, porque os resultados serão muito evidentes, tá? A Franciele, para pré-alfabetização, crianças, início é melhor curso das letras e sons ou alfabetização? Franciele, se você quiser entender tudo da alfabetização, né, que você me contou no direct que tem crianças que já estão mais avançadas, menos avançadas. Então, no seu caso, você precisa entender tudo o que envolve a alfabetização. Até para você entender o que essas crianças que estão mais avançadas, se ficaram lacunas, se não ficaram, para onde elas vão, né? Para essas outras crianças, o caminho que elas vão seguir, percorrer este ano. Porque você consegue alfabetizar crianças ainda na educação infantil este ano, alfabetizar no sentido de ensiná-las a lerem, ainda vão ler devagar, mas elas já vão aprender a ler. Então, neste caso, eu particularmente acho que o curso de alfabetização é o mais indicado, tá? Então, diferente de quem vai ficar somente mesmo na pré-alfabetização, e é esse o objetivo, porque as crianças estão muito cruas e tudo mais. A Caroline, muito obrigada por esclarecer. Vou ver se consigo fazer seu curso para ajudar o meu filho, porque ele tem TDAH. Caroline, TDAH, a criança precisa de um ensino explícito e sistemático e a atenção dela tem que estar voltada ao que é essencial. E isso tenho certeza que você vai encontrar dentro de tudo o que eu compartilho aqui, tá? Criança de 5 anos está escrevendo tudo espelhado, como conduzir. Uma coisa, escrita espelhada faz parte do processo, é uma generalização espacial que a criança faz, né? Às vezes não tudo, mas algumas letras e tudo mais. E o que isso está indicando? Que a criança não teve discriminação visual, que ela não teve identificação, né, das diferenças entre posicionamentos de imagens antes de letras. Então você tem que incentivar essa discriminação visual, atenção aos detalhes, a imagens, a exercícios de prontidão, exercícios em folha e tudo mais. Então, ensine isso antes para a criança, ensine a identificação de letras, traçado de letra, estratégia motora e sensorial para traçado de letra, como passar o dedo no alfabeto de diferentes superfícies. Então, por exemplo, na caixa de areia, traçar uma letra no alfabeto de lixa, fazer com massinha, porque essa memória motora vai ajudá-la a escrever na direção correta. Porque o que acontece, essa generalização espacial, já expliquei pra vocês, pra criança, por exemplo, isso aqui é uma caneca, né? E isso aqui é uma caneca. Opa, até caiu o papel. Caneca, enfim, dependente da posição, isso aqui é uma caneca. Na letra é a mesma coisa. A letra é a letra, independente da posição que ela tá. Então você precisa treinar este olhar, né? Então tem esses recursos.
A Fabiola, adorei as dicas, letras têm som, representam o som, sim. Fiz caixinha do alfabeto aqui no meu hotelzinho, inseri elas verem as letras e emitir os sons delas. Correto, 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 mas tem uma ordem, né, Fabiola? Tem uma sistematização, tem uma organização, tem tudo uma lógica, tá? Então eu recomendo, veja o link que tá na minha bio, que chama As Letras e Seus Sons. Lá tem todos os recursos para ensinar isso aí, letras e os sons, de maneira mais adequada. A Cristiane, qual curso para professora de primeiro ano? O curso completo de alfabetização, a formação de alfabetização pelo método fônico. Cristiane, vou abrir nova turma agora em abril. E antes eu vou dar essas aulas gratuitas, que eu vou avisar aqui para vocês quando vai ocorrer. As aulas gratuitas acho que serão na semana do dia 10 de abril e no dia 17 acho que a gente abre o curso. Acho que vai ser assim que vai funcionar. Mas eu vou avisá-las tudo certinho, acho que semana que vem eu já começo a falar. Aí vocês se inscrevam nas aulas gratuitas primeiro, participar das aulas gratuitas e aí depois a gente abre o curso, a formação. Tá? Enquanto isso, como eu falei, vejam os destaques, né? Formação de alfabetização, FAM, né? FAM. Então, você já vai conseguir entender um pouco. A Diana, minha filha tem não sei quantos anos, tá aí, anos de estar conhecendo as letras, como proceder. Ensinar, 3 anos. Olha, Diana, de verdade, 3 anos, invista em leitura em voz alta. Se ela já tá conhecendo a letra, ensine o som da letra. Então você vai mais nessa preparação, mas bem sutil, bem devagar, bem leve com a criança. Então, o curso As Letras e Seus Sons vai te ajudar, porque lá tem recurso, por exemplo, você pode montar a sua parede dos sons das letras, que eu chamo aqui. Nessa parede a gente monta os sonzinhos das letras associados com dramatizações. Então a criança aprende, né, que o som da letra V, por exemplo, é voando, né, de avião. Então a criança pode fazer o movimento, pode ver a imagem, pode associar e aprender de uma forma bem tranquila. Então, talvez isso seja legal, porque como é o caso que você citou, ela já está aprendendo a letra. Então, agora eu acho que é a hora dela aprender, então, de uma forma completa, tá? A Jaira, o curso completo de alfabetização, ele tem certificado de 80 horas. A Nath, os cursos são mais professores, mãe, mas querendo ajudar na melhor forma. Acho que não é assim na escola, Jardim 2 aqui 5 anos. Não, o Nath, é para qualquer pessoa que queira ensinar uma criança a ler, que queira aprender como ensinar uma criança a ler corretamente. E infelizmente esses conhecimentos escapam da escola e de muitas professoras, né? Então eu tenho, óbvio, várias alunas já, mas a gente não tá em todas as escolas ainda. Então, não tem esse ensino mesmo disponível dessa forma com que eu ensino e estruturo no curso. Então, não é somente para professora, não. Inclusive, eu falei hoje no Stories, eu sou mãe, primeiro de tudo, eu comecei a estudar sobre esse tema todo há 10 anos, por ser mãe, por querer estudar e aprender sobre isso, por querer fazer o melhor para os meus filhos. Então, a partir disso que eu fui estruturando, compartilhando e que tudo isso aconteceu. Mas eu tenho centenas de alunas mães e professoras. Rê, o que acha de associar usando as onomatopeias? Eu acho que é bem parecido com a forma com que eu ensino as dramatizações neste ensino. Agora, as etapas que vêm depois eu já não sei, né? A alfabetização pelas onomatopeias eu não sei como funciona, eu não conheço essa metodologia, então eu não posso dizer. Eu posso dizer que as dramatizações que eu ensino antes, a gente tem essa mesma linha de apresentar e de usar esse recurso, e é um recurso que é interessante para consolidar a memorização, são os auxiliares da memória, é muito bom. Agora, o que vem depois eu já não consigo dizer, tá? A Nath, filho de 3 e o outro com 5, por onde é melhor começar? Na pré-alfabetização, dos dois. Então, assim, é claro que o de 3 você vai até uma certa etapa, então você vai ensinar
Vai desenvolver bastante oralidade, compreensão oral, narração de histórias, memorização, letras e sons. O de 5 você vai um pouquinho além. O de 5 você vai avançar um pouquinho mais. O de 5 você já pode ir em princípio alfabético, consciência fonológica, todas as habilidades e tudo mais. Então, o curso ele vai servir para os dois, só que, claro, em focos diferentes, assim, até em questão de tempo, pela idade e tudo mais. Ah, Gil, ó, eu sou mãe e fiz o pré-alfabetização, gostei muito, ótimo, Gil. Ó, você sabe que se você fez o pré-alfabetização e se quiser a alfabetização, tem o desconto do pré-alfabetização, você pode entrar lá, tá? Você pode me chamar no direct, daí você faz o completão com o desconto que você já pagou no pré-alfa. Amar, estou com uma turma de educação infantil, crianças com 5 anos, vão ensiná-los usando os sons das letras. Está sendo um desafio, as crianças estão no pré-silábio. Isso, então, Má Santos, você vai ensinar as letras e seus sons e desenvolver as habilidades de consciência fonológica, tá? Então não é somente som de letra, é consolidar esse conhecimento, consolidar o princípio alfabético, consciência fonológica, principalmente a fonêmica, tudo que eu falei aqui na live pra vocês. Então, passe por tudo isso, tá? E também, quando for alfabetizar, de fato, que isso aqui a gente está falando de habilidades que antecedem a aprendizagem da leitura, que vão deixar o caminho mais fácil. Quando for ensinar a ler, é método fônico de alfabetização, tá? O ensino precisa continuar sendo explícito e o método que garante que vai continuar sendo explícito e sistemático é o método fônico. A Letícia, quanto está o curso de alfabetização? Sou nova aqui. Olha, a última turma, a gente teve um valor com desconto de R$1.000 e saiu por 997. Então, tudo indica que esta próxima turma ainda terá o mesmo preço. Nesta próxima, depois eu já não sei, tá? Depois de julho, aí, junho, julho, no segundo semestre, acho que vai ter reajuste. Mas provavelmente esta vai ser esse mesmo preço. Mas nessas aulas gratuitas, gente, primeiro participem das aulas gratuitas. Nessas aulas gratuitas eu explico tudo sobre esses conteúdos que eu compartilho aqui, tá? Gente, então, ó, já estamos indo para 1h10, então eu vou encerrar por aqui. Essa live não vai ficar salva aqui, tá? Eu acho que eu vou salvar ela depois. Se eu não esquecer, eu coloco ela no YouTube, tá bom? Mas por hoje, a gente encerra por aqui. Espero que tenha sido útil para vocês. Ah, eu vi aqui. Live maravilhosa e esclarecedora aqui no Perguntas e Respostas. Obrigada, Josi. Só a última aqui. Seu curso é voltado para pedagogos ou para quem faz psi também? Tenho muito interesse em educação infantil. Qualquer pessoa, Arthur, que tenha interesse em aprender o que as crianças precisam desenvolver para aprenderem a ler, né? Então, assim, eu tenho alunas que são fonoaudiólogas, que trabalham com outros tipos de atendimento, mas que às vezes tem que dar apoio na alfabetização, e que elas quiseram entender como se dá esse processo como um todo, esse desenvolvimento da aprendizagem da leitura e da escrita, né, das crianças, e aí é para todo mundo, tá bom? Então é isso, pessoal, boa noite para vocês. A Nath, o pré-alfa tem data ou sempre disponível? Sempre disponível, Nath, pode me chamar no direct, a gente conversa, tá? Então, boa noite pra vocês e até mais. Ah, semana que vem a gente tem live, vai ser segunda-feira, tá bom? Tchau, tchau!